Queridos, vamos compartilhar aqui um texto bíblico e uma reflexão. E eu queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 15, vai ser a nossa reflexão baseada hoje. João, capítulo 6, versículo 15. Eu queria compartilhar hoje, meu irmão, sobre o tempo oportuno de crescer. Qual é o tempo que a gente cresce? Qual é o tempo que a gente se desenvolve? Qual é o momento da nossa vida em que a gente amadurece? Existe um tempo oportuno para crescer. E eu queria compartilhar sobre isso hoje. O tempo oportuno de crescer. João capítulo 6, versículo 15. Nós vamos ler esse bloco inteiro e vamos começar a leitura que diz assim: Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Até aqui, eu achei que ia ler um pouquinho mais, até esse aqui, 21. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez, consagrando a nossa reflexão ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa hora, pela Tua graça até aqui, ó Deus, nos ofertada nesse tempo. Eu clamo, ó Deus, pela Tua iluminação. Clamo, ó Pai, para que o Senhor nos dê condições de entender a Tua palavra, de entender o que o Senhor tem para nos dizer, ó Pai, nessa noite. Eu clamo, ó Pai, para que o nosso intelecto, que é limitado, é pecador, o nosso intelecto que é incrédulo, que é um intelecto que raciocina muito para a frieza, eu clamo para que possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito. Tu prometeste isso, Senhor, quando disse que o Consolador nos ensinaria todas as coisas. E eu clamo, Pai, para que o Senhor nos ensine nessa noite, o Senhor nos ministre e o Senhor traga sobre a nossa vida âncora, para que possamos andar seguros na Tua presença através da Tua palavra. Porque, como Paulo disse à igreja de Roma, nós não queremos, ó Pai, nos apoiar em conhecimento humano, muito menos vã filosofia, mas nós queremos nos apoiar na palavra da verdade. Então nos ajuda, porque nós precisamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Clamamos, ó Pai, dedicando essa reflexão, essa palavra, essa leitura e esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tempo oportuno de crescer. Esse texto me faz lembrar, e essa menção do título me faz lembrar sempre sobre a questão das oportunidades. Oportunidades são situações que fazem com que a nossa vida mude, seja diferente. Você já viveu uma oportunidade que mudou a tua vida para sempre, né? Oportunidade, ela vem e ela vai. Mas é interessante o fator de mudança que a oportunidade traz para a gente. De vez em quando a oportunidade bate na porta do nosso coração, ela pode mudar tudo. Ou, se eu não aproveito ela pode não mudar nada. Mas o fato é que a oportunidade, ela sempre faz a nossa vida ser diferente, abrangente,
e também desafiadora. Por quê? Nem toda oportunidade é mamão com açúcar, não é, irmão? Tem oportunidade que é desafio. A gente se sente desafiado. Mas, em várias etapas da nossa vida, a gente vai receber oportunidade e chance para experimentar coisa nova. Você pode lembrar de alguma coisa que aconteceu na tua caminhada. Lembra aí, de repente no passado, você viveu algumas oportunidades. Elas mudaram você. Elas fizeram você olhar para a vida de forma diferente. Elas fizeram talvez você se aquecer mais em um propósito ou talvez se esfriar em outro. Mas o fato é que oportunidade é um fator que acontece muito na nossa caminhada e faz a gente experimentar coisa nova, seja boa ou ruim. Tem oportunidade boa, tem oportunidade ruim, mas oportunidades elas vêm, oportunidades elas vão em várias áreas da nossa vida. Tem gente, por exemplo, que aproveitou uma oportunidade de emprego, entrou num emprego que talvez esteja muito tempo. Tem gente que perdeu uma oportunidade de emprego. Tem gente que tem oportunidade de relacionamento, uma amizade que é feita, um conhecido que se torna um grande amigo, um irmão. Ou gente também que perdeu oportunidade de relacionamento, vínculos que foram quebrados, situações que foram rompidas. Mas é fato que oportunidade produz na vida de quem experimenta algo muito importante: crescimento. Eu cresci em cada oportunidade que apareceu na minha vida. Como a gente cantou aqui agora há pouco, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a oportunidade de crescer um pouco mais. Pare para pensar, o quanto você não é mais quem era mediante as oportunidades que vieram ou que se foram. A gente muda e cresce quando a gente está sob alvo de uma oportunidade. Todos os benefícios que a gente pode ter das oportunidades que a gente recebe, o melhor e mais proveitoso, com certeza, é a gente crescer um pouquinho mais. Independente do benefício que você ganha com a oportunidade, a melhor coisa que acontece é você crescer. Você ser um pouco mais maduro, ok? Quando a gente conversa com alguém mais novo, que principalmente já passou pelo que a gente passou na vida, alguém vem falar alguma coisa que você viveu e você fala assim, né? Você traz a tua experiência. Eu já sei como é que é isso daí. Eu já vivi isso daí. Vem cá que eu vou te orientar sobre isso. Não tem nada mais precioso do que você amadurecer, ok? Então, diante disso, nós vemos aqui uma palavra que propõe para nós hoje falarmos sobre um tempo oportuno de crescer, né? E nós precisamos dar um contraste aqui de que o grande problema em torno da dificuldade é saber que nem sempre elas vão ser, algo que vai ser adocicado. Nem toda oportunidade vai ser, açucarada. Nem toda oportunidade vai ser facilitada. Em alguns momentos vamos ter oportunidades que, na verdade, vão ser difíceis para a gente crescer. Crescer não é fácil, crescer dói, irmão. Crescer machuca. Crescer, movimenta a gente para um desafio que nos aperta um pouco mais. Não é fácil. E nem toda oportunidade, eu preciso saber, vai ser adocicada. Pelo contrário, para a gente crescer, quase sempre vão existir obstáculos, problemas, afrontas, coisas que nos oprimem, mas são oportunidades. E o texto exposto, ele fala algo tão grande, intrigante aqui para nós, porque ele traz lições interessantes sobre o crescimento dos discípulos. Gente que estava caminhando com Jesus e que, aos olhos de alguns teólogos da prosperidade, seriam imunes a dificuldades, mas estavam passando por um perrenguezinho. E a primeira coisa que eu queria te compartilhar é que há momentos de turbulência que inevitavelmente a gente vai passar. Existem momentos de turbulência que inevitavelmente nós vamos passar. Como assim, pastor? Inevitavelmente? Não vai ter esquiva, não vai ter atalho, não haverão coisas mais fáceis. Nós vamos passar por alguns momentos de turbulência. É como se estivéssemos de fato num avião e disséssemos para o piloto: olha, piloto, faz a tua parte, tá? Não deixa o avião passar por turbulência, não. É justo com o piloto falar isso? Porque nem o piloto sabe, pode acontecer uma turbulência. Agora, nós precisamos entender que na nossa vida, inevitavelmente, passaremos por momentos de turbulência. E os discípulos tiveram a sua vez.
nessa porção bíblica. Versículo 16 e 17 ao 18, você pode acompanhar, para você não dormir e não ter sono. Você pode olhar para a sua Bíblia, o texto vai dizer que ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar. Eles iriam voltar para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não estava lá. Por que não estava? Eu comecei a leitura do verso 15, propositalmente. Jesus, depois de multiplicar pães e peixes, deixou toda a multidão alvoroçada. O poder de Deus se manifestou. Glória do Senhor na terra. Poder tremendo sendo visivelmente notado. Que coisa maravilhosa. Sucesso na missão. Pães e peixes multiplicados para multidões. Entenda, a multidão é no mínimo 6.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E depois desse momento, Jesus decide ficar sozinho para orar. E direciona os discípulos para Cafarnaum. Os discípulos esperam por ele, mas o texto diz que já estava escuro. E Jesus não tinha ido até onde eles estavam. E eles decidem seguir em frente a viagem. Precisavam seguir em frente. Jesus disse para eles irem para Cafarnaum. E o texto fala que soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Interessante que depois de vivenciar momento de grande milagre, de manifestação do poder de Jesus, os discípulos agora se encontram aparentemente sozinhos e em um contexto diferente do anterior. Se antes eles estavam glorificando a Deus, agora eles estavam num rabo de foguete, irmão. Agora eles estavam numa situação complicadíssima. Eu não sei quem já pescou em alto mar. Alguém que já pescou em alto mar? Eu já. Já pescaram? Não, irmão? Friburgo eu sei que não tem praia, né? Mas a gente pode descer para lá, né? Só o Antônio pescou aqui, meu Deus do céu. Vamos marcar uma pescaria, né, Antônio? Para motivar o povo aí, né? Mas, irmão, quando você está no mar, é uma sensação interessante, porque ao estarmos ali sozinhos no barco, você se sente completamente isolado do mundo. Não tem borda. Não tem aonde você segurar. Se o barco afundar, irmão, já era. Ali que você tem fé mesmo para ser exercitado. Eu lembro que eu viajei para pescar uma vez com amigos do trabalho, e quando eu cheguei assim no ponto que o cardume estava, que o barco tinha sonar, né? Então eu já fui na boa, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada, só tinha água. Eu falei, meu Deus do céu, se der uma pane nesse barco aqui, eu estou lascado, mas eu tenho certeza da salvação. Já comecei a pensar, vou ter que pregar para o povo aqui. Mas é interessante que o mar estava calmo, e isso provocava um temor muito grande na minha vida. Mas aqui o texto diz que o vento estava forte e as ondas estavam agitadas. Depois de grandes sucessos, vem grandes batalhas. Depois de grandes realizações, vem grandes tribulações. Que é isso, pastor? Você está rogando praga na igreja? Não, eu estou falando a realidade. Algumas vezes nós nos achamos a menina dos olhos de Deus. Achamos que por sermos discípulos do Senhor, não passaremos por tribulação. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Não é verdade. Por sermos alguém que está ouvindo a palavra, é aí que nós estamos isentos mesmo das tribulações. Elas vão acontecer, elas vão chegar. Nós vamos passar por elas. Mesmo depois de sucessos, mesmo depois de conquistas, mesmo depois de conseguirmos viver coisas boas, vai acontecer tribulação, meu irmão. Imagina só aqueles homens vendo pão sendo multiplicado, peixe sendo multiplicado, multidões maravilhadas crendo no seu mestre, pessoas ressuscitando, poder de Deus curando pessoas de qualquer enfermidade. E logo após isso, os discípulos estão num mar revolto, com vento forte e onda, quase derrubando aquele barco. Somos assim também. Em alguns momentos a gente conquista, vence, glorifica, e logo parece que nos esquecemos que somos mortais, que somos pecadores, que passaremos pelo mar revolto também. O texto diz que os discípulos notaram a ausência de Jesus e seguiram sozinhos. Quando a tribulação chega, parece que não tem ninguém com a gente. Quando a tribulação chega, parece que nem Jesus está vendo a gente. E nós precisamos saber sobre isso, porque
Em alguns momentos, nós aparentemente pareceríamos sozinhos, mas em contexto diferente. Talvez Deus queira nos tratar. Talvez Deus queira trabalhar no nosso coração. Às vezes, a tribulação é coletiva, mais gente vai sofrer com você. Às vezes a tribulação é na igreja, nós sofreremos como igreja. Mas às vezes a tribulação vai ser individual. Você vai passar pelos teus momentos de dificuldade. E esses são os contextos da nossa vida, eles mudam e eles fazem a gente viver experiências diferentes, mas Deus, apesar do nosso momento ser diferente, Deus não é diferente, Ele não mudou, amém? Salmo 23, versículo 4, a Bíblia vai dizer para nós, ainda, que eu passe por um vale de trevas e de morte, eu não vou temer perigo algum, porque Tu estás comigo. Perceba que o salmista que diz, o Senhor é o meu pastor, ele está falando, ainda que eu passe, isso quer dizer o quê? Ser ovelha dele não me isenta de passar por vales de sombra de morte. Ser ovelha dele não me imuniza a estar melhor do que os outros. Ser ovelha dele não me impede de passar pelos meus ventos e os meus mares. Não. Mas é importante lembrar que nenhuma prova visa o mal do experimentado. Nenhuma prova é para destruição, mas é para o nosso crescimento. Apesar da gente estar lidando com situações difíceis, a gente pode ser fortalecido sabendo que a fidelidade de Deus ela está presente na nossa vida. Nenhuma prova é para destruição. Toda prova é para crescimento. Irmão, você pode dormir a pregação inteira, mas guarda essa. Nenhuma prova é para destruição. Toda prova é para crescimento. Não estou dando condição para você dormir não, mas é só para você ficar ligado aí, tá? Tiago 1, versículo 12, a Bíblia vai falar sobre isso, e Tiago, muito convicto da fé no Senhor, ele vai dizer assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, ele vai receber a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha que paradoxo, Tiago está dizendo o seguinte, o homem que está sendo provado, ele não deve chorar porque ele é feliz, ele vai crescer, ele vai ser aprovado por Deus. O fato de eu e você sermos maduros é o quanto que nós estamos nos comportando na provação, meu irmão. Tem gente que é birrento, tem gente que é teimoso, tem gente que é duro, tem gente que é apavorado. Os discípulos, por exemplo, se encontram nessa classe. A prova chegou e eles estavam desesperados. Mas eu preciso saber que o momento de dificuldade, ele me faz melhorar. Ele faz eu expor o que está dentro do meu coração. Porque são esses momentos de maior dificuldade que revelam o que está dentro do nosso coração. Você quer saber quem você é? Olha para o teu comportamento quando a prova chega. Você quer saber quem é você de verdade? Olhe para você quando você está passando pelo momento de dificuldade. Você está se segurando em quem ou em quê? Está culpando quem? Está culpando o quê? Está indo para onde? Está fazendo o quê? O momento de dificuldade, ele é uma transparência da nossa alma. Ele revela quem a gente é. Tem gente que blasfema. Tem gente que reclama. Tem gente que fica mais incrédulo. Mas existem aqueles que se dobram diante de Deus. Existem aqueles que se voltam para o Senhor. A gente conhece um pouco mais sobre quem nós somos quando a dificuldade vem, exatamente como Israel demonstrou no passado, e os discípulos estavam também mostrando naquela hora. Israel foi colocado no deserto, e Deuteronômio 8, no versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, e pôr vocês à prova, a fim de conhecer suas intenções, se vocês iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O deserto revelou o que estava dentro de Israel. Os nossos desertos, sejam existenciais, matrimoniais, familiares, empresariais, seculares, eles revelam o que está dentro do nosso coração. E diante disso eu preciso saber que a visão embaçada
ela normalmente, ela expressa uma fé confusa. Se a minha visão está embaçada, a minha fé vai ser super confusa. Olha para a sua Bíblia, verso 19. O texto vai dizer que depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, meu Deus do céu, meu irmão, tem gente que não aguenta ir no centro andando. Os homens estavam no mar, com vento forte, onda batendo, medo e remando 5 ou 6 quilômetros. Eles estavam cansados também. E o texto diz que eles observaram Jesus se aproximando do barco. Ele estava no cais? Não. Ele estava no convés? Não, aquele barco era um barco de pesca simples. Onde Jesus estava? O texto vai dizer, andando sobre o mar. E eles ficaram aterrorizados. Imagina a cena, irmão. No meio de uma tempestade, trovão, vento forte, onda alta. Às vezes eu vejo um surfista numa onda gigante e já fica apavorado. Você imagina num barco com uma onda gigante batendo para lá e para cá e te sacudindo. O texto diz que eles estavam remando 5, 6 quilômetros, já cansados. E quem aparece para acudi-los, para resgatá-los, para acalmar a situação? Jesus. Eles reconhecem ele? Não. O texto diz que quando eles olharam e viram um homem andando sobre as águas, naquela escuridão eles ficaram apavorados. Eles só não pularam de um barco que eu acho que eles iam sucumbir ao que eles estavam tentando evitar. Mas não tinha para onde correr. O Senhor Jesus estava ali naquele lugar, mas eles não estavam reconhecendo Ele. É assim também conosco, querido. Perceba, os discípulos naquela altura estavam imersos não somente nas águas que eles navegavam, mas principalmente nas águas bravas. Ventos, tempestades interiores, manifestadas através de medo, insegurança, incredulidade, descontrole. Essa é a característica do homem pós-moderno. Nós estamos sempre assim, estamos com medo, estamos inseguros, estamos olhando mais para o que a gente pode ter na mão, o que a gente consegue controlar, inclusive com insegurança de perder o controle. Porque em algum momento o vento sopra, em algum momento o mar se revolta. E nós em algumas horas estamos assim, sabe, envoltos nessas águas bravas. Estamos com medo, inseguros, incrédulos, descontrolados. Talvez, irmão, a polpa do teu barco está rangendo, porque a água está batendo com força aí. Água da preocupação, água da doença, água da incredulidade, água da crise, eu não sei. Mas alguma coisa está te gerando insegurança, medo e incredulidade. Você consegue olhar alguém perto, mas não sabe que é Jesus. Você consegue perceber que alguém se aproxima, mas não entende que é Jesus. Você consegue ver que tem alguma coisa de diferente nesse mar, mas não consegue ver que é o próprio Cristo que você ora, perto de você. Uma das piores questões de dificuldade que a gente pode lidar é estar sendo limitado em reconhecer a Deus. E sobre isso, o inimigo será perspicaz nas investidas. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer, estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não basta apenas a crise chegar, a nossa falta de vigilância, a nossa falta de prudência, a nossa incredulidade, não faz a gente notar o outro perigo que se aproxima, investidas do mal. Às vezes culpamos a igreja, culpamos o líder, culpamos a história, culpamos o passado, pela miséria que estamos vivendo. E não observamos que na verdade não estamos sendo prudentes, não estamos guardando a imagem do Senhor, não estamos reconhecendo Ele perto da gente. Não estamos olhando para Ele, estamos olhando para outras coisas. Queremos dinheiro, queremos estabilidade, queremos status, queremos o olhar dos outros. Achamos que isso vai mudar o rumo da nossa história, mas não, o mar continua revolto, o vento continua soprando.
e nós não percebemos que Jesus está perto. Romanos 12, versículo 2 vai expressar muito bem o que precisamos, que é uma mudança de pensamento, mas o mundo ele também pode se colocar como um embaraço na nossa vida. É interessante que os discípulos ficam apavorados, ele é um fantasma. Meu Deus do céu, os homens estão andando com Jesus e estão acreditando em fantasma. Às vezes você está sendo influenciado pela carne, pelo mundo, pelas coisas que não estão te levando a lugar nenhum e você sabe disso. Estamos nos enganando e não estamos enxergando o Senhor no meio dos ventos da nossa vida. Romanos 2 vai dizer para nós que para experimentar da vontade de Deus boa, perfeita e agradável, nós precisamos mudar o nosso pensamento pela renovação da nossa mente. Se a minha mente ela não for mudada, eu estou me amoldando ao padrão desse mundo. Se a minha mente não for transformada, eu estou tomando a forma dessa cultura pop corrosiva, que não leva ninguém a nada. Esse que é o barato do relativismo. Eles dizem, não há absoluto. Esse negócio de Deus não funciona. Mas é interessante que eles pegam o absoluto e colocam no nada. Já que tudo é relativo, nada é nada. Para onde você vai? Para onde você quiser. Estou indo para onde? Não sei. E me parece que como um barco à deriva, às vezes não percebemos que o Senhor está perto de nós, dando sentido, dando força, dando segurança, trazendo para a gente o que precisamos. Por essa razão precisamos com fé nos apegar à graça de Deus e entrar no lugar de dependência dEle, para a gente viver liberdade no meio da tempestade. Será que hoje você está vivendo liberdade no meio da tempestade? Deus não vai dar para nós poder de dizer Shazam e a tempestade vai sumir. Ele vai dar para nós condições de depender dEle e passar por esse momento. Perceba, os discípulos não foram teleportados da tempestade, eles passaram por aquela experiência. Mas Jesus foi até lá, para que eles pudessem passar com Ele. Deus não vai me privar, Ele não vai te privar, mas Ele vai vir até nós, pela misericórdia dEle que é grande, para que possamos passar com Ele. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, o texto diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Se formos infiéis, Deus permanece fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Talvez você não esteja reconhecendo Deus perto de você, querido, no meio do vento da tempestade, mas mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. Amém? E eu quero levar você à conclusão de que a presença de Jesus, ela sempre nos conduz aonde realmente queremos chegar, devemos chegar. A presença de Jesus, ela sempre vai nos conduzir aonde realmente devemos chegar. Que você está chegando em algum lugar, eu não tenho dúvida. A questão é se você está indo para onde você deve ir. A questão é se você está aonde você deve estar. A questão é se você comunga com quem você deve comungar. A questão é se você está chegando no lugar que Deus quer que você chegue. Essa é que é a questão. A presença de Jesus, ela sempre vai nos conduzir aonde a gente deve chegar. Olha para a sua Bíblia, versículo 20 e 21, o texto vai dizer, Jesus disse, sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiram. Chegaram nas bordas das praias de Cafarnaum. Jesus, ao se aproximar, disse, sou eu. Lembrem de mim, me reconheçam. Observe que sou eu que estou aqui, andando pelas águas. Eu que estou aqui movendo no que você acha que não pode ser resolvido. Eu estou aqui fazendo o impossível diante dos teus olhos. Eu estou aqui nesse lugar. Não tenha medo. Não tenha medo, não é ignorar o problema, mas é no problema conseguir alcançar a segurança. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade que a gente ganha de lidar com medo.
O corajoso tem medo, mas ele tem capacidade de lidar com medo. Gente que tem fé não está sem problema, está recebendo de Deus, através da fé, capacidade para lidar com os problemas. Apesar de se apresentar no meio da tempestade, o Senhor Jesus, ele dissipa a angustiante navegação, trazendo ânimo, coragem e força. 3 coisas que somem da nossa vida quando a gente está passando pelas nossas tribulações. Guarde isso: ânimo, coragem e força. 3 coisas que somem se você não está na presença de Deus. 3 coisas que reaparecem quando você está na presença de Deus: ânimo, coragem e força. A presença de Jesus faz com que aquela viagem prosseguisse e chegasse aonde devia chegar, o que se assemelha muito com a gente. Quando você está na presença de Deus, você pode ser renovado em ânimo, em coragem e em força. Talvez você não precise ouvir essa palavra hoje. Tira o seu soninho, dorme. Mas, quando a tribulação chegar, você vai lembrar do que eu estou falando. E você vai lembrar dessa palavra. A questão é que, em meio à dificuldade e crise, a gente vive encontrando também oportunidade, não só para passar por problema novo, mas Deus deseja criar um coração novo no nosso coração. Criar uma vida nova, uma perspectiva nova. Às vezes passamos por problemas e somos os mesmos há anos. E não percebemos que Deus está dando oportunidade da gente crescer um pouquinho mais. Está dando oportunidade para a gente se levantar um pouquinho mais. Como Romanos 8 vai dizer no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, amém? Mais que vencedor, biblicamente dizendo, não é só aquele que vence, mas é aquele que cresce enquanto vence. Talvez você vença na vida em algumas coisas, mas você está crescendo enquanto vence? Será que você está mudando enquanto você passa pelos teus ventos? Você está crescendo um pouquinho mais? Ou você só dá valor para Deus quando a vitória chega? Quando a bênção está na tua mão? Quando tudo está uma bonança? Aí você valoriza a Deus. Não, valorize a Deus enquanto você passa pela dificuldade, porque você vai lembrar quando ela passar: eu cresci, eu sou mais que vencedor. Eu não só cheguei no final do processo, mas eu também cresci no decorrer do processo. O que nos conduz a um caminho de melhor relacionamento com Jesus, aonde só encontraremos o que precisamos de Deus, mas Ele também vai encontrar o que Ele deseja em nós, um coração disponível. Como o Salmo 51 vai encorajar dizendo: os sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e contrito. Esse coração Deus não despreza. Davi, depois de passar pela prova dele, uma prova terrível de afastamento e esfriamento do Senhor, ele que era rei, que tinha potencial, tinha dinheiro, tinha possibilidade de fazer o que a maioria das pessoas não tinha. Davi está dizendo o seguinte: o sacrifício que agrada a Deus tem que vir do coração. Se o coração não está quebrado para Ele, nada do que for feito, cantado, pregado, encenado, projetado, vai adiantar alguma coisa. Se você quer crescer, meu irmão, o teu coração tem que quebrantar. Libere perdão, perdoe, busca conserto, busca arrependimento, larga o pecado, sai daquilo que te afasta da presença, para, de ser infantil. Os discípulos, enquanto discípulos, eram muito imaturos, mas quando apóstolos, são maduros. Olha para Pedro enquanto discípulo, olha para Pedro enquanto apóstolo. Olha para Tiago e João enquanto discípulos, olha para Tiago e João enquanto apóstolos. Pedro, enquanto discípulo, imaturo, resmungão, infantil, ele nega ao mestre. Mas enquanto apóstolo ele diz: se for me matar, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou
digno de morrer como meu mestre. Segundo a tradição cristã, essa é a informação que se dá. Tiago e João que estão dizendo: Senhor, nos dá um lugar de honra. Será que a gente pode sentar do teu lado quando o reino vier? Nós queremos destaque, nós queremos status. Tiago é o primeiro a ser martirizado, o primeiro a morrer por amor a Cristo. João também é perseguido, isolado na ilha de Patmos. A tribulação faz a gente amadurecer. A questão é se hoje você está entendendo isso, como o apóstolo Paulo entendeu em 2 Coríntios 12, versículo 9, é o último texto que faço menção, onde ele vai dizer que orou o Senhor para que o espinho que tinha sobre a carne dele, ele usa uma metáfora, não se sabe exatamente o que causava sofrimento para Paulo. Mas o Paulo que orava e morto ressuscitava, o Paulo que orava pela enfermidade e as pessoas eram curadas, o Paulo venenosas e elas não causavam mal algum nele, o Paulo que pregava e muita gente se convertia, o Paulo que plantou várias igrejas, o texto diz: foi-me colocado um espinho na minha carne, para eu não ficar soberbo. Deus deixou o sofrimento chegar, para ele me tratar. E ele fala: Senhor, tira esse negócio de mim, faz esse sofrimento sumir. E Deus respondia ele o seguinte: negativo, vou tirar não. Sabe por quê? Porque a minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Será que nós somos orgulhosos demais para reconhecer as nossas fraquezas? Ou estamos como o apóstolo Paulo dizendo em seguida: agora eu vou me gloriar na fraqueza, eu vou me gloriar no problema, eu vou me alegrar quando o problema chegar, porque quando estou fraco, eu estou forte. Ou por que de sermos tão frágeis? Talvez seja por causa do nosso orgulho besta, de se contentar com status e não com essência. Mas é tempo de nos voltarmos para o Senhor, porque se o mar está revolto, o vento está soprando, Deus ele quer nos tratar. Se Ele está permitindo a prova, é porque na verdade Ele está permitindo um tratamento para nos fazer melhor, para nos fazer mudar, para ficar do jeito que Ele quer.